E você já viu a série da Charlotte no Netflix? Ela é do mundo Bridgerton e tá um arraso, gente. É um romance assim super carinhoso. Dá vontade de assistir de novo, pra quem já assistiu. Se você não assistiu, não deixe de ver, porque eu vim hoje comentar os três pontos altos, na minha opinião, que mais revelam a autoestima dessa personagem. O que que acontece? A rainha Charlotte, né, se tornou rainha porque foi prometida pelo irmão para o rei da Grã-Bretanha naquela época. É uma história verídica, né? Claro que baseado em fatos reais, não é toda verídica. E o que que acontece? Essa história aconteceu lá em 1760. Então, assim, é uma história que existem alguns pontos que a rainha não podem, que não se aplicam a hoje, né? Como, por exemplo, a questão do direito de falar, da mulher falar, né? Dos direitos mesmo, de modo geral, que hoje a nossa sociedade permite um pouco mais, né, graças ao feminismo. E aí o que que acontece? Quero trazer para vocês os três pontos que eu acho que faz mais sentido, que revelam assim um ponto alto da autoestima dessa personagem e que podem se aplicar a nós. O primeiro deles é a questão dela revelar sempre o desejo que ela tem. Quando, por exemplo, logo no início, no primeiro capítulo, o irmão dela diz: Eu vou dar spoiler, tá, gente? Se você não assistiu, primeiro assiste e depois você volta aqui. No primeiro episódio, mostra ela na carruagem com o irmão e aí ela diz: Eu não quero casar, eu não quero fazer isso. E aí ele diz: Não, mas você tem que ir porque eu fiz um acordo e nananã. Então, assim, ela consegue se posicionar. Claro, ela não conseguiu naquele momento aquilo que ela queria, mas o posicionamento dela, ela entendeu que ela quer bem interessante, bem importante. Logo que depois, no momento do casamento, ela tenta pular o muro e aí o rei aparece e ela percebe que ela não quer cancelar. Então, ela decide. O fato dela decidir é um ponto bem interessante, certo? Ela levar em conta as opiniões dela. O segundo ponto, deixa eu até olhar aqui na cola para não perder, é a questão dela apoiar aquilo que ela acredita em relação aos outros, em relação à sociedade. A amiga Agatha pede ajuda para que ela vá participar do baile, né, por conta da representatividade, por conta do racismo que existia naquela época. Claro que existe até hoje, mas mostrado muito ali naquela série. E aí é bem interessante que ela pega e chama o rei e vai nesse baile. Então, essa representatividade, apoiar aquilo que ela acredita, né? Ela não deixa a autenticidade dela pelos outros, sabe? Ela faz aquilo que ela realmente acredita. Isso é algo que a gente tem que levar em conta quando a gente acredita em algo, não deixar a outra pessoa fazer a gente abrir mão, abdicar, né, dos nossos pensamentos e crenças, certo? E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante de todos, tá? É muito interessante a gente pensar nesse ponto, porque para o nosso dia a dia se aplica ainda mais em relacionamentos, que é a questão dela assumir as responsabilidades no ponto mais importante. Ela estava se vitimizando, ela estava vendo como a vida dela estava ruim, que não era aquilo que ela queria, e aí ela resolveu fugir. Só que a amiga dela, a Agatha, chega e diz: Não, mas espera aí, né? Você é a rainha, você pode se posicionar. E é bem interessante que ela pega e diz: Ah, então tá. Tudo que tá acontecendo tá muito ruim. Então eu vou atrás do rei, vou ver o que tá acontecendo. Quando ela chega lá, ela vê que ele tá tendo um tratamento inadequado. E aí ela se posiciona. Mesmo ela sendo mulher, mesmo ela não tendo voz naquele momento, ela se posiciona, sabe? E isso é muito legal, essa questão do você perceber o seu valor, perceber que você pode agir e você agir de acordo com o que você quer, com o que você é, sabe? Você acreditar na sua capacidade. E aí, a partir daquela cena, ela começa a agir como uma rainha, né? Até a autoridade. E isso, pra gente, vale super a pena. Quantas vezes a gente abre mão daquilo que a gente quer, igual o outro tópico, por conta dos outros. Ou, além disso, em relacionamento. Quantas vezes você se permite viver um relacionamento que não deveria, só porque você acha que não consegue algo melhor, ou porque você acha que a outra pessoa é superior, sabe? E não percebe o quão importante e como o seu valor é alto, sabe? É bem interessante a gente parar para pensar que a rainha se posicionou, vale a pena esse posicionamento também, certo? O que que você achou desses três pontos? Na minha visão, com certeza tem mais um monte, porque essa série é linda, nessa série tem muitos pontos que a gente pode parar para analisar, mas em relação à autoestima, eu acho que esses são os maiores.
Concorda, não concorda? Conta pra mim. E não deixe de me acompanhar aqui no meu podcast Fala Psico e também nas redes sociais, no Instagram, @psicojessicarodrigues, Rodrigues com Z no final. Se quiser conversar comigo sobre autoestima, eu fico super à disposição. E também, se você precisar de acompanhamento psicológico, conte comigo. Até a próxima quinta, no próximo episódio. Um abraço!